Será que a Lei Áurea, de forma isolada, assinada em 13 de maio de 1888, representa um documento eficaz para o término da escravatura no Brasil? Será que a Lei Áurea, sozinha, por si só, sem nenhuma contribuição histórica, seria capaz de terminar com a escravidão no Brasil de 1888? Eu sou o professor Márcio e nesse vídeo iremos discutir os principais acontecimentos e legislação que culminaram na assinatura da Lei Áurea de 13 de maio de 1888. Não é possível tentarmos entender sobre o término da escravidão no Brasil, da cultura escravocrata, da prática escravocrata no Brasil, sem entender o que acontecia no mundo na época e o que culminou na chegada do término da escravidão para o nosso país. O Brasil, ali o eixo, a Europa, com o Reino Unido e todos aqueles países da Europa, inclusive Portugal, eles viviam um grande movimento que iria marcar e modificar todo o pensamento humanizador, absolutista e de escravidão do mundo. Eles viviam e eles passavam pela Revolução Francesa, que já foi falado aqui no nosso canal, que ocorreu em 1789 e tinha como os motes liberdade, igualdade e fraternidade. Fato é que isso influenciou o mundo todo, todos os países da Europa. E foi feita uma exigência e uma pressão muito grande que os países que possuíam colônia, que se utilizavam de mão de obra escrava, que tinha essa cultura escravocrata, eles abolissem a escravidão. Isso ajudaria até na expansão comercial e nos negócios pelo mundo. O mundo começa a pensar em uma expansão comercial. E o Brasil, por ser colônia de Portugal, Portugal sofre uma grande pressão para que esse ideário do término de escravidão ocorra. Então, o que ocorreu no Brasil nessa época, galera? A gente tem aqui um marco, que foi a Constituição de 1823, onde José Bonifácio Andrade Silva fez menção, lutou, fez campanha pelo término da escravidão. Ele não foi ouvido. E isso não foi trazido ainda em 1823. Ele queria que fosse previsto o término da escravidão nessa Constituição, na nossa Carta Magna. A independência do Brasil foi exigido pelo Reino Unido. Um Brasil sem uma cultura escravocrata. Em 1826, Portugal sofreu uma grande pressão do Reino Unido para acabar com essas práticas dentro do nosso país. Por conta disso, por essa pressão, em 1831 temos um documento importantíssimo, que é a Lei Feijó. A Lei Feijó previa que todos os escravos, todos os negros que não eram oriundos da nossa colônia, eles chegavam livres no país. 1831, então, temos o quê? A Lei Feijó. O Reino Unido, diante da inércia do Brasil, que não se movimentava naquela época como colônia, e Portugal não se movimentava para acabar com a cultura escravocrata, sofreu um grande baque e uma grande pressão quando o Reino Unido, em 1841, fez uma lei que dizia que todo navio negreiro, todo navio escravocrata que estiver navegando em águas internacionais serão capturados e serão retirados do mar e aqueles escravos serão libertos. Com essa pressão em 1845, resta ao Brasil em 1850 fazer a Lei Eusébio Queiroz. A Lei Eusébio Queiroz proibia o tráfico de escravos para o Brasil. Uma lei de 1850 que sofreu uma cultura, que sofreu uma pressão do que estava acontecendo no Reino Unido e de toda a Europa naquele tempo. Galera, um acontecimento foi primordial para se maturar essa ideia de término da escravidão. Em 1864 a 1860, ocorria no Brasil algo que iria modificar as ideias
do Brasil sobre a escravidão e colocaria o Brasil até em uma certa contradição em uma atitude. Ocorria a Guerra do Paraguai. O Brasil não tinha contingente para mandar para o Paraguai, não tinha pessoas. Então eles mandaram de forma quase que obrigatória os negros a participarem da Guerra do Paraguai. Todos os escravos que foram participar da Guerra do Paraguai na época, eles ganharam como prêmio a liberdade. E o que aconteceu no Paraguai? Brasil, campeão da Guerra do Paraguai, ganhou a Guerra do Paraguai. Ele fez uma campanha, que era uma campanha de toda a Europa, para libertar os escravos, para o término da escravidão no país, no Paraguai. Uma total incongruência, uma total diferenciação da tratativa. Um país escravocrata fez uma campanha e decretou o término da escravidão do país vencido, invadido, que era o Paraguai. Com isso, galera, o Brasil começa a sofrer uma grande pressão, maior ainda, porque as ideias já eram ideias do término da escravidão. Em 1871, tem uma lei que é uma lei marcante, a Lei do Ventre Livre, que dizia que todas as crianças que nascessem em berço escravo não seriam mais escravos. A ideia era um término de uma escravidão paulatina, um término de uma escravidão tranquila, uma abolição segura. A previsão da Lei do Ventre Livre era em 1930 não existir mais escravos, porque todos já teriam nascido em berço de liberdade. Em 1885 existe uma lei que também tem essa política de término progressivo da escravidão, para não trazer prejuízo aos fazendeiros, para não ser algo que acontecesse de uma forma inteiriça. A lei sexagenária. A lei sexagenária, ela diz que todos os escravos, quando fizessem 60 anos, eles ganhariam automaticamente a liberdade, de 1885. Em 1887, Marechal Presidente Deodoro da Fonseca, ele faz uma solicitação para que o escravo não fosse mais perseguido pelo exército brasileiro. Ele diz que o exército não deveria mais perseguir, lutar contra uma ânsia, contra um desejo da liberdade. Então o exército não teria mais que buscar aquele negro que fugia do seu senhor. Não tinha que mais tentar aprisionar ou recuperar aquele negro que fugia e brigava e lutava pela liberdade. É impossível, Marechal Deodoro dizia, prender uma alma que anseia por ser livre. Em 1888, a princesa Isabel, ela palestra para a Assembleia e para todos os políticos da época, e alguns meses depois, em 13 de maio de 1888, temos a assinatura da Lei Áurea. É importante saber que nada acontece por acaso, que a história influencia o nosso dia a dia, que é importante conhecermos tudo o que aconteceu no passado para sabermos o que vai ser o presente, o que estamos vivendo no presente e principalmente o que pode acontecer no futuro. Eu já peço para que vocês se inscrevam no canal, deixem o seu like e dissemine o conhecimento com os outros colegas.